No Dia Internacional da Mulher, que transcorre no dia 8 de março, parlamentares defenderam a reforma política para garantir maior valorização da mulher na sociedade brasileira. O próprio presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, reconheceu que a participação das mulheres no poder ainda é baixa e disse que a luta deve continuar. Para falar do assunto, convidamos as deputadas Yara Bernardi, do PT de São Paulo, e Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputada Yara Bernardi, como é que a senhora vê o transcurso agora do Dia Internacional da Mulher? A senhora acha que tem o que comemorar? Houve progressos nessa luta para que a mulher tenha um papel melhor na sociedade brasileira? Tenho que comemorar, sim, Tarcísio, tem, a todos que nos acompanham aqui. Nós tivemos um momento extremamente importante, eu fiz parte da comissão especial que elaborou a Lei Maria da Penha, que é uma lei mundialmente conhecida e exemplar, uma das melhores leis do mundo que trata do tema específico da violência doméstica contra a mulher. As sanções, é uma lei completa que nós conseguimos construir, executivo, deputadas, a bancada feminina, a sociedade civil participando, o Poder Judiciário, construíram essa lei. Então é importante porque hoje nós temos esse instrumento de defesa para os casos de violência doméstica contra a mulher. A mulher brasileira ainda sofre muita violência dentro de casa, do marido, apanha do marido? Isso ainda é comum. Elas estão denunciando mais porque tem esse instrumento hoje. E esse instrumento precisa do aparato na cidade onde ela mora de proteção, para que ele funcione. Que o Poder Judiciário funcione a contento, que a Delegacia da Mulher esteja presente, que nós tenhamos o centro de referência, a casa-abrigo para os casos mais graves, para que a mulher possa utilizar esse instrumento que é dela, que é de defesa. E, aliás, é uma das leis mais conhecidas no Brasil. Se perguntar para qualquer brasileiro na rua se ele já ouviu falar da Lei Maria da Penha, ele já ouviu falar. Outro avanço que eu acho que nós temos hoje, que você pergunta, podemos comemorar, é a presença da mulher no mercado de trabalho. A presença da mulher é em número maior hoje nos cursos superiores do Brasil. Ela tem mais escolaridade, ela está presente nas faculdades, nas universidades, vai para o mercado de trabalho. Mas como culturalmente nós não terminamos o machismo ainda, não acabamos com ele, isso gera conflitos. Conflitos graves quando a mulher tem salário, quando ela ganha mais que o marido. E isto hoje está acirrando, inclusive, as relações. O machismo está presente ainda na sociedade brasileira de forma muito significativa ainda. Deputada Jô Moraes, a senhora acha que a mulher tem hoje um papel importante na sociedade ou ainda é de lamentar esse papel? Olha, Tarcísio, a mulher nunca lamenta, porque é tão dura, tão difícil sua luta, que cada conquista tem mais o que fazer e cada conquista representa algo muito importante para a gente. Nós estamos hoje num país de quase 200 milhões de habitantes, presidido por uma mulher, a primeira mulher na história do Brasil. É verdade. Nós estamos num país em que 26% do ministério desta presidenta é integrado por mulheres. Mas nós estamos num país em que o processo de ampliação da nossa participação, se continuar do jeito que está, nós vamos levar 148 anos para equiparar nossas posições. As eleições últimas que nós realizamos teve avanços. Nós crescemos muito no número de candidaturas, 78% de candidatos a mais, mas não crescemos na mesma proporção, muito pelo contrário, praticamente em torno de 20% do crescimento das vereadoras e prefeitas. Logo, a vida da gente é uma contradição permanente. Por isso que a bandeira da reforma política, na sessão solene de comemoração no Congresso Nacional, foi uma das mais destacadas. Nós dizíamos, qual o maior eleitor hoje? O maior eleitor é o mercado. Dinheiro.
Logo, se não houver financiamento público e se não tiver lista pré-ordenada para garantir, não que nós tenhamos cotas de candidaturas, nós temos que ter cotas de eleitas. E isto só se faz na lista pré-ordenada e com financiamento A público. lista pré-ordenada já foi política. condenada até pelo eleitor, que quer votar no nome. Aí teria a variante belga, que é a lista pré-ordenada na variante belga, tem os nomes para o eleitor escolher. Eu diria que, primeiro, o eleitor, a sociedade brasileira, não discute o processo político brasileiro. O eleitor reclama, elege, quando um político é condenado por corrupção, ele fica indignado, mas ele esquece que foi ele que escolheu. Logo, nós temos que fazer esse debate da reforma política com o eleitor. Nós não podemos nos satisfazer com o que está errado, que às vezes as pessoas se acostumam com o que está errado e, de repente, você não vai mudar porque o eleitor está acostumado. Não, nós temos que criar uma consciência em que você possa... O núcleo central é financiamento público, para que todos e todas tenham condições iguais. Porque as mulheres são 30% na lista de candidatos, deputada Yara, só que o dinheiro que ela tem, que é repassado para ela, os recursos que ela tem, os panfletos que ela tem, o carro de som que ela tem, é bem diferente do que os homens que têm uma posição mais destacada no partido têm. Olha, essa é uma questão muito significativa. As campanhas hoje estão cada vez mais profissionalizadas e mais caras. As candidaturas mais frágeis, portanto, frente a este quadro que a Jo coloca, é a candidatura feminina. A bancada nossa aqui diminuiu, ela não aumentou. Tem cota. Os partidos, de uma maneira ou de outra, estão respeitando as cotas. Foi colocado aqui o sistema de listas. Isso trouxe mudanças na América Latina significativas. Na Argentina, por exemplo, o número de mulheres triplicou quando se instalou a lista, e a lista com nomes alternados de homens e mulheres. Aqui, as proposições que foram feitas para a mulher no processo eleitoral não resultaram significativamente em nada para nós. Claro que foi avanço. Isso vem, inclusive, da Conferência da China de 95. Mas, concretamente... A presença das mulheres nos espaços de poder, para decidir junto. Concretamente, em que a reforma política favoreceria a mulher? Favoreceria se nós tivéssemos, como disse a Jo, em pé de igualdade. Financeiramente, dentro do partido, se fosse um sistema de listas que o Brasil não está acostumado, o povo brasileiro não está acostumado com isso. Ele tem uma parcela significativa que vota em partido, mas escolhe o nome. Muitas vezes independente do partido, da sigla, de onde que o candidato esteja, mas simpatiza com aquele e não entende que por trás dele tem um partido e toda uma estrutura política que depois vai direcionar o trabalho desse parlamentar, seja vereador, deputado, prefeito. Então, essa questão ela é muito significativa para nós. Campanha cara, a mulher não tem estrutura econômica, não tem empreiteira, não tem a estrutura que outros deputados têm, que outros candidatos parlamentares, seja o que for, têm para poder. Então, as candidaturas femininas, se não tiver uma intervenção rápida agora, a tendência é diminuir. Câmaras de vereadores que não elegeram ninguém. A minha cidade, a cidade de Sorocaba, eu fui a primeira vereadora eleita. 2 mulheres em 83. As primeiras numa cidade hoje com 600 mil habitantes, uma cidade importante do estado de São Paulo. Hoje não tem nenhuma vereadora, Jo. Não elegeu nenhuma, retrocedeu. Retrocedeu. A deputada Yara fala numa questão, Tarcísio, que é muito importante. Político no Brasil troca de camisa como não troca de time. Se você chegar em Minas e algum atleticano for torcer pelo Cruzeiro, ele já cai em discreto completo. Mas se trocar de partido, é a coisa que o eleitor mais se costuma. Nós temos que ter uma sociedade democrática que os partidos sejam a força, o programa seja a força. O que o meu partido quer do Brasil? O meu eu sei, o PCdoB quer o desenvolvimento. Projeto de país, né? Projeto de país. Agora você não discute com o eleitor precisa, como eleitor europeu, não quero dizer que lá a democracia é plena, mas você tinha uma experiência na França, por exemplo, você vota no partido, você compõe coligações com o partido. Aqui não, é com o indivíduo. E o eleitor não tem condições de cobrar do indivíduo. Qual é a confiança que o indivíduo tem se ele troca de partido? Ele respeita o seu time, mas troca do partido. E é no partido que ele vai realizar o projeto de Brasil.
Por isso que esta Ou questão nós projeto temos que pessoal, discutir. né, minha Ou colega? projeto Ou pessoal. Ou O projeto pessoal. parecer do deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, contempla a mulher? Sobre? Favorece a mulher? Reforma Sobre a reforma política. Olha, O parecer do ainda deputado não. Henrique Fontana. Ainda não, nós temos que avançar. Ele propôs grandes avanços com relação à reforma política. Mas aqui é uma discussão seríssima. Eu não acredito que venha modificações profundas que venha de dentro da casa. Só se houver pressão de fora. Pressão de fora da sociedade civil pressionando para que nós tenhamos essa reforma. Não tem nada mais importante, seja na área de biologia, na área política que nós estamos falando, do que a diversidade. E a presença de mulheres aqui, menos de 10%, não é representativo da sociedade brasileira. É uma distorção seríssima. Nós temos aqui, hoje é 45 deputadas? Hoje estamos em 43, mas já elegemos 45. Exato. É uma distorção gravíssima da representatividade da sociedade brasileira dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, ou numa Câmara de Vereadores de cada cidade, de quem nos assiste aqui. A diversidade é a coisa mais importante que existe no mundo, a diversidade de opiniões, a diversidade de conteúdo, e que nós não temos na casa hoje. E é uma marca da Tarcísio. democracia. É uma marca da democracia, exatamente. Nós estamos conversando com as deputadas Yara Bernardi, do PT de São Paulo, e Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. O nosso tema é o Dia Internacional da Mulher, que transcorreu no dia 8 de março. Este é o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Tarcísio, você falou sobre o relatório do relator deputado Henrique Fontana. O deputado Henrique Fontana fez um exercício fenomenal de construções políticas. Acho que ele fez um esforço grande, ele defende o financiamento público, sem dúvida nenhuma, é essa grande bandeira que nós temos. Agora, para combater a corrupção, né? para combater a corrupção, essa é a bandeira. Agora, qual é o calcanhar de Aquiles do projeto? Eu não diria que é uma questão do relator, que o deputado Henrique é um dos mais avançados democratas desse país. É o problema de que os grandes partidos aqui na casa querem o fim das coligações para eleição proporcional. Os grandes partidos não querem o fim das coligações para os governos. Eles defendem, não, os governos vamos juntar todo mundo. Agora, para a eleição As eleições proporcionais. para parlamentar, para vereador, para deputado, para reduzir o número de partidos. E os pequenos partidos não terão espaço. O fim das coligações não resolve nada, a não ser reduzir o número dos partidos pequenos, que o eleitor pode acabar. Jô, nós não podemos cair numa contradição do seu discurso inicial, inclusive, da representatividade aqui, dos partidos serem reconhecidos, terem programa, terem estatuto, que as pessoas reconheçam o que aquele partido está defendendo e as pessoas que estão nesse partido. Nós temos aí, não sei, parece que tem mais de 40 pedidos de partidos novos para serem criados no Brasil, para receberem, inclusive, a cota de recurso público. Os partidos têm que ser representativos, e hoje os partidos menores hoje só são siglas para disputa eleitoral na época da eleição. Mas não é tem com o fim das significância coligações. Nós temos que entender que, por exemplo, o Partido Verde, o ideário ambiental, se houvesse as coligações, o fim das coligações como existia antes, não podia existir. Você está usando um exemplo que todo mundo conhece, mais ou menos, você perguntar para qualquer... O Partido Comunista do Brasil tem coligações, tem história, tem né? história, 91 anos. Não estou dizendo do seu partido nem do Verde. Não ser eleito com o fim das Partido coligações. Verde, se você perguntar para qualquer cidadão, tem uma ideia do que defende o Partido Verde. Vamos encontrar outras formas de restringir a proliferação, porque os partidos pequenos surgem, as siglas de aluguel surgem como frações dos grandes partidos que brigam entre si e saem. Então, não é com o fim das coligações, vamos encontrar outros mecanismos para o rigor das legendas. Agora, deputada Yara Bernardi, que outros projetos na Câmara beneficiam a mulher? Existem projetos que estão tramitando que poderão beneficiar a mulher? Olha, eu cheguei aqui no meu primeiro mandato em 99, tínhamos uma discussão sobre o PAISME, o Programa de Atendimento Integral à Saúde da Mulher, dentro do SUS, como seria uma rede de atendimento integral e as ações. Uma delas era a questão do atendimento às vítimas de violência sexual.
E nós apresentamos um projeto tornando o protocolo do SUS, protocolo de atendimento às vítimas da violência sexual, em 99, tornar lei, para que ele não fosse desobedecido nas cidades, nas instituições, pelos mais variados motivos, né, Ju? E nós aprovamos no plenário agora esse projeto. Ele ainda é atual. Ele veio, inclusive, a dar uma forma de regulamentação a essa tipificação na Lei Maria da Penha. Violência doméstica, que pode ser violência física, psicológica, patrimonial e a violência sexual, que atinge, inclusive, boa parte deles, pesquisas mostram, são meninas que são abusadas e violentadas sexualmente. E esse protocolo do SUS é sistematicamente desobedecido nas cidades onde as mulheres vão ser atendidas. Uma instituição não distribui a pílula do dia seguinte para prevenir a gravidez, o outro não dá o coquetel anti-HIV e doenças sexualmente Agora, essa transmissíveis. violência contra a mulher dentro de casa é mais praticada pelo marido nas classes ricas ou nas classes pobres? É democrática em todas as classes, ela aparece mais nas classes mais baixas, ela é muito dissimulada, inclusive o assédio, a pedofilia, o abuso sexual nas classes mais altas, muito mais escondida e muito mais dissimulada. No caso deste projeto de lei que a Casa aprovou agora, porque na semana do 8 de março, o Congresso Nacional, há alguns anos, já tradicionalmente vota projetos que dizem respeito às mulheres e que são indicados pela bancada feminina, né, Jô? E esse projeto foi votado agora e foi aprovado na Câmara nesta semana. E ele estabelece como as mulheres têm que ser atendidas nas cidades, rede hospitalar, aparato policial, psicológico, IML, como é que elas têm que ser atendidas nesses casos. Em 72 horas a rede tem que funcionar para o atendimento desta mulher. E isso vai se tornar agora lei. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se comprometeu a colocar o projeto em pauta também no mês de março, para que ele se torne, após a aprovação na Câmara, também aprovado no Senado e se torne lei. Eu sou presidente, Tarcísio, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher. Nós vamos percorreram o Brasil, né? Nós vamos apresentar o relatório final nesse final de março. A relatora é a senadora do seu partido, senadora Ana Rita. Nós percorremos 18 estados. Nós estivemos nos mais diferentes instâncias e percebemos 3 questões fundamentais. Em primeiro lugar, não há registro padronizado da violência contra a mulher. Por isso que esse projeto da deputada Yara Bernardi tem importância. O boletim de ocorrência da lesão corporal, mas não sabe se foi a Lei Maria da Penha, não. Em segundo lugar, não tem estrutura nas varas especializadas nas delegacias, estrutura suficiente. E, em terceiro lugar, não tem orçamento específico. Por isso que nós queremos um orçamento mulher para que se assegure um programa permanente e estrutural em relação à violência contra a mulher. Para que a Lei Maria da Penha Agora, esse funcione, orçamento, né? seria necessário para quê, especificamente? Aplicar em quê? A Secretaria Nacional de Políticas Públicas das Mulheres tem um excelente programa nacional, que é o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, uma parceria que ela faz, sobretudo a ministra Eleonora Menecute agora, da continuidade, com os estados brasileiros e com os municípios, para ajudar nas delegacias especializadas. Tem que ter número de delegados, tem que ter número de detetives. Tem uma delegacia aí que nem recepcionista né? tinha. Tem que ter boletim de ocorrência. Tem uma delegacia que, se a mulher quiser uma cópia do boletim de ocorrência, tem que tirar a xerox, ela pagar. As delegacias da mulher são as mais pobrezinhas, né? São a última na escala policial. Exatamente. Em Se termos for de para a estrutura. delegacia do tráfico, lá em cima. E tem que ter juízes e servidores do judiciário. Por exemplo, Minas Gerais tem 42 mil processos em 3 varas. Cada vara tem 6 funcionários. Isso não tem condições. A Lei Maria da 3 Penha. varas? Em 3 varas tem cada uma 6 funcionários. O mínimo de qualquer vara com menos processos é no mínimo 9. E isso para varas que tenham 3, 5 mil processos. Lá tem 42 no total, dividindo aí dá quase 15 mil para cada uma, com 6 servidores. Isso não tem condições de agilizar para que a mulher receba a medida protetiva, para que o marido saiba que não pode chegar perto da mulher e não vai esfaqueá-la. Agora, tem muitas mulheres que não dão parte à polícia da violência que sofre dentro de casa. Por Fica isso, calada, não é? E elas, às vezes, dão
na hora que são esbofeteadas, são lesionadas e querem retirar depois. Esse projeto, insisto, volto, da deputada Yara Bernardes, da notificação compulsória no Sistema Único de Saúde, ele passa a ter uma importância para dar visibilidade à situação. A mulher apanhou, deu uma facada, ela vai no SUS, ela não vai na delegacia, mas o SUS registra. No caso nas cidades, nós construímos uma lei, como nós colocamos aqui, que a sociedade brasileira participou, a Lei Maria da Penha, que trata especificamente da violência doméstica contra a mulher. Agora, onde ela está, ela precisa desse aparato de proteção funcionando, da rede. A Delegacia da Mulher tem que estar equipada, e existir, inclusive, a Delegacia da Mulher, né, que é uma coisa mais de discussão de 50 anos atrás. O Poder Judiciário tem que estar sensibilizado e ágil para atender essa mulher, como a deputada Jo mesmo fala, na situação de Minas Gerais, se repete em todo o Brasil, de varas abarrotadas que não têm tempo de examinar os casos da mulher. Tem que ter o centro de referência para que a mulher possa pedir orientação. Se ela está num ambiente de violência, ela precisa ter alguém para orientá-la, juridicamente, um psicólogo, até para que ela tome uma atitude para a vida dela. Para a lei funcionar, ela precisa do aparato de proteção, que as prefeituras ou em regiões centralizadas de cidades maiores e cidades menores, precisa haver essa estrutura de funcionando para que a mulher possa procurar e saber aonde ter a informação e a proteção. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputada? Queria só fazer um apelo a esta casa, que o Colégio de Líderes botasse na pauta um projeto sobre equidade de gênero no trabalho, igualdade para as mulheres trabalhadoras, de autoria inicial da deputada Alice Portugal. É o grande presente que nós esperamos e está difícil passar no Colégio de Líderes. Bom, quero aqui agradecer a presença das deputadas Yara Bernardes, do PT de São Paulo, e Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Nossa conversa foi sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos por todos no próximo programa.